Esse casamento não pode continuar. Parem tudo agora, antes que essa igreja inteira descubra o que você fez com a sua própria mãe. Quando a faxineira gritou isso, arrastando uma senhora esquelética, suja e com um saco de latinhas nas costas, o som dos violinos parou. Os celulares se ergueram e o milionário sentiu pela primeira vez na vida o chão fugir debaixo dos pés. Mas até chegar nesse momento, muita coisa podre ainda ia vir à tona. Antes da história começar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora e que horas são aí? Eu adoro saber até onde minhas histórias chegam. E já aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje o que acontecer no final na história vai te deixar sem palavras. Ricardo Albuquerque caminhava pela mansão como se o chão fosse extensão do próprio ego, distribuindo ordens como quem joga migalhas ao vento, sem olhar no rosto de ninguém, sem medir palavra, sem imaginar que cada frase atravessada que soltava construía, tijolo por tijolo, o muro que o separava do resto do mundo. Ele não percebia que sua exigência exagerada, suas broncas por detalhes mínimos e sua mania de achar que todo funcionário estava ali apenas para ser pressionado, moldavam uma atmosfera pesada, difícil de respirar. E Helena, a faxineira que conhecia cada canto daquela casa, já sabia que aquele dia seria mais um daqueles em que a humilhação viria antes mesmo do café esfriar. Porque Ricardo tinha acordado resmungando que gente incompetente só serve para atrasar a vida de quem nasceu para vencer, frase que ele adorava repetir sem desconfiar que feria mais do que um tapa. Helena varria o corredor quando ouviu os passos firmes de Ricardo se aproximando, e mal teve tempo de tirar o balde do caminho antes que ele começasse o sermão do dia, reclamando de uma marca de água na mesa de vidro, como se isso fosse prova de incompetência mundial. Ela pediu desculpas com a mesma calma treinada de anos, mas ele continuou, falando alto, fazendo questão de expor o erro minúsculo como se fosse parte de um desastre planejado. E os outros funcionários olhavam de longe, com pena e medo, porque sabiam que quando o patrão começava naquele tom, ninguém passava ileso. E era nesses momentos que Helena respirava fundo e repetia mentalmente que precisava do emprego, precisava do salário, precisava aguentar tudo, mesmo que cada bronca arrancasse um pedaço da dignidade que ela tentava preservar em silêncio. Enquanto isso, Valentina, a noiva, descia a escada como se estivesse num tapete vermelho imaginário, com o celular na mão, gravando stories falsamente amorosos para os seguidores, dizendo que a energia da casa estava perfeita para o casamento dos sonhos, enquanto trocava olhares impacientes para os funcionários que passavam e murmurava críticas baixas como "essa gente fede a produto de limpeza", comentário que fez Helena prender o ar por um segundo, sentindo aquela mistura de humilhação e indignação que ela aprendeu a engolir desde menina, porque sabia muito bem que por trás de cada filtro bonito e frase motivacional morava uma mulher que desprezava tudo que lembrava suas origens simples. E Helena já tinha percebido que Valentina carregava um incômodo estranho quando via qualquer pessoa pobre demais, velha demais, real demais, como se aquilo fosse uma ameaça ao personagem que ela exibia nas redes. A tensão começou a aumentar quando Ricardo, irritado com um atraso na entrega de flores, começou a discutir com o florista por telefone, ameaçando cancelar tudo, dizendo que gente incompetente destrói eventos milionários, enquanto Valentina gritava do outro lado da sala para que ele resolvesse logo, porque a imprensa não espera. E Helena observava, tentando se manter invisível, percebendo como aquelas pequenas discussões, aparentemente banais, revelavam a verdadeira dinâmica daquele casal. Um homem obcecado por controle e uma mulher obcecada por status, unidos não por amor, mas pela conveniência de aparecerem poderosos,
E nada disso escapava aos olhos atentos da faxineira, que era obrigada a testemunhar todo tipo de arrogância camuflada de perfeição. Mais tarde, quando Helena tentava organizar os arranjos do hall principal, ouviu Valentina reclamar que a toalha da mesa parecia coisa de pobre. E então chamou Helena com um estalo de dedos, como se chamasse um cachorro, mandando que trocasse tudo antes que alguém importante chegasse. E a faxineira, sentindo a face arder de humilhação, obedeceu sem responder, porque cada palavra atravessada que ousasse dizer viraria munição contra ela. E, enquanto ajeitava as flores, ouviu Valentina comentar com a maquiadora que casar com um homem rico só é difícil por causa da quantidade de empregados incompetentes. Frase dita com um riso leve, como se fosse piada, mas que atingiu os ouvidos de Helena como facada. E algo dentro dela começou a se incomodar de um jeito diferente, não só com a arrogância, mas com a sensação de que havia um medo escondido por trás da agressividade daquela noiva. Mesmo cansada, Helena continuou seu trabalho, mas enquanto passava pano no corredor, percebeu Valentina saindo às pressas, indo para o jardim, falando baixo ao telefone, irritada, repetindo frases como "Eu já falei para você não me procurar mais" e "Se aparecer aqui, você estraga tudo", palavras que imediatamente acenderam um alerta na mente da faxineira, porque aquele tom nervoso não combinava com a personagem doce que a noiva interpretava na internet. Helena parou por alguns segundos, fingindo arrumar um vaso, tentando entender aquele mistério, sem imaginar que aquele seria apenas o primeiro de muitos sinais de que havia algo profundamente errado naquela história, algo que mais cedo ou mais tarde viria à tona como bomba prestes a explodir. Ricardo sempre dizia que luxo sem disciplina vira circo de pobre. E essa frase, que ele repetia rindo nos jantares com amigos milionários, virava faca afiada quando era usada contra quem trabalhava para ele. Conforme o casamento se aproximava, a mansão deixou de ser casa e virou cenário de guerra silenciosa, onde cada funcionário calculava até o jeito de respirar para não chamar atenção. Bastava um guardanapo mal dobrado para ele apontar e disparar na frente de todos. "É por isso que vocês nunca vão sair da mediocridade." Helena, enquanto tirava pó das prateleiras, ouvia, engolia seco e seguia, mas por dentro sentia cada palavra como tijolo sendo empilhado em cima do peito. Valentina, em vez de acalmar, colocava mais lenha. Revirava os olhos, fazia cara de nojo, cochichava: "Esse povo não serve nem para limpar aeroporto", como se a presença deles estragasse a estética perfeita que ela queria mostrar para os seguidores quando pegasse o celular para gravar o dia de noiva dos sonhos. Na cozinha, o clima também era de pressão. A chefe passava horas montando mini porções em pratinhos delicados, enquanto Valentina entrava e saía medindo tudo com um olhar crítico, falando alto de propósito: "Isso tá com cara de buffet barato. Você quer que falem que meu casamento parece festa de bairro?" Ricardo concordava, sem saber o que estava comendo, só porque gostava de ver gente importante se curvando às exigências dele. Quando um ajudante derrubou uma taça, o barulho do vidro quebrando cortou o silêncio e o coração de Helena ao mesmo tempo. Em segundos, o milionário apareceu, dedo em riste, gritando na frente de todos, chamando o rapaz de desastrado inútil e ameaçando descontar do salário dele. A faxineira sentiu vontade de defender, mas conhecia bem o preço de levantar a voz ali. Então engoliu a revolta como quem engole água sanitária, queimando por dentro, enquanto pensava que um dia ainda veria alguém falar com ele do jeito que ele falava com todo mundo. Valentina, por sua vez, se aproveitava dessa postura. Quanto mais Ricardo humilhava, mais ela se sentia no direito de pisar também. Passava pelo corredor e se via um funcionário com uniforme amassado, soltava: "Quer aparecer na foto assim? Vai assustar meus convidados."
Um dia, Helena estava ajoelhada limpando um cantinho de rodapé quando a noiva entrou com duas amigas influenciadoras, rindo alto. Ao ver a faxineira, uma delas comentou: "Nossa, amiga, como você aguenta conviver com gente assim?" E Valentina, em vez de se envergonhar, respondeu: "Ah, eu abstraio. Faz parte do cenário, né?" Foi nessa hora que Helena sentiu algo diferente. Não era só tristeza, era um tipo de raiva que vinha junto com um pressentimento estranho, como se o universo tivesse começando a empurrá-la para um papel que ela nunca pensou em assumir, o de quem vai mexer na sujeira que não dá para tirar com pano e produto. Os sinais começaram a ficar mais claros quando o assunto família surgia. Sempre que algum repórter perguntava, Valentina repetia a mesma narrativa decorada. Dizia que foi abandonada pela mãe ainda pequena, que teve que se virar sozinha, que aprendeu a não depender de ninguém. Chorava na medida certa, olhava para a câmera no ângulo perfeito e Ricardo abraçava emocionado, achando lindo ser o homem que resgatou aquela mulher supostamente tão ferida. Só que, longe das câmeras, a conversa era outra. Em um fim de tarde, Helena ouviu da área de serviço a noiva falando ao telefone, já irritada. "Eu já falei que não é para aparecer aqui, você tá surdo? Vai estragar tudo, eu tô prestes a virar notícia no país inteiro." A voz dela não era de vítima, era de alguém que tinha medo, mas não medo de perder alguém. Medo de ser desmascarada. Depois dessa ligação, Helena começou a perceber um padrão. O celular de Valentina vibrava. Ela checava o número, mudava a expressão no mesmo segundo, ficava pálida, saía apressada para algum canto mais vazio da casa e voltava alguns minutos depois, forçando um sorriso. A faxineira, com a experiência de quem já viu muita história torta, sabia que ninguém fica tão nervoso assim por causa de marca ou patrocinador atrasado. Teve um dia em que a noiva, achando que ninguém ouvia, sussurrou entre dentes: "Você já teve sua chance, não vem se pendurar em mim agora." Essas frases começaram a ecoar na cabeça de Helena enquanto ela esfregava o chão, lavava banheiro, polia espelho. Quanto mais limpava a casa, mais percebia que tinha algo muito sujo escondido ali. E pela primeira vez, começou a pensar em seguir esse rastro que cheirava a segredo podre. A coisa apertou de vez quando o porteiro comentou num deslize que aquela mulher magrela com saco de latinha tinha aparecido de novo na portaria dias atrás, pedindo só para ver a noiva 5 minutinhos. Disse que Valentina, ao saber, surtou. Mandou tirar a mulher dali, proibiu qualquer um de deixá-la se aproximar, ameaçou demitir quem tivesse pena de pedinte inventando história. Helena sentiu o coração bater diferente. Mulher magra, com saco de latinhas. Não era a primeira vez que ouviam falar disso. A imagem veio na mente dela como flash. Aquela senhora quase se arrastando na calçada que a noiva mandou o motorista acelerar para não ter contato. Ali, a mistura de arrogância e medo fez ainda menos sentido. E quando as histórias começaram a se repetir, com pistas espalhadas nos cantos da mansão, Helena entendeu que, se ninguém mais ia juntar os pedaços, talvez fosse justamente o olhar invisível da faxineira que tivesse sido escolhido para isso. Mal sabia ela o tamanho da bomba que estava prestes a acender sem querer. Helena começou a viver os dias como quem anda com dinamite no bolso, tentando manter a rotina comum de trabalho, enquanto por dentro a mente revirava cada detalhe, cada frase solta, cada olhar nervoso que Valentina jogava para o celular. A mansão parecia maior, mais silenciosa, como se cada corredor guardasse um eco diferente daquele segredo que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Ela tentava focar no serviço, mas era impossível fingir que nada estava acontecendo quando a casa inteira parecia pulsar de tensão. Mesmo esfregando o piso, passando pano ou tirando poeira, os pensamentos corriam sem freio, como se puxassem Helena para um buraco que ela não pediu para entrar, mas que agora parecia impossível de ignorar. A cada dia,
Alguma coisa nova fazia a desconfiança crescer. Uma conversa interrompida quando ela entrava no cômodo, um sussurro atrás da porta, um salto alto batendo forte no mármore misturado ao som abafado de uma discussão. Tudo indicava que a história que a noiva contava não encaixava nem com martelo. E pior, quanto mais Helena percebia o medo de Valentina, mais sentia que aquilo envolvia alguém real, alguém vivo, alguém sofrendo lá fora. Era como se a verdade estivesse batendo na porta e a faxineira fosse a única disposta a ouvir. Naquele ponto, Helena decidiu que não podia mais ficar apenas observando, porque a mentira estava crescendo como mofo escondido atrás de móvel caro. Começou a anotar mentalmente horários em que a noiva recebia ligações, anotou o número misterioso no celular dela quando viu de relance na mesa. Percebeu que sempre acontecia perto do pôr do sol, como se a pessoa do outro lado escolhesse justamente o momento em que a casa ficava mais vazia. Certo dia, fingiu arrumar o jardim só para ficar perto da janela onde Valentina sempre falava ao telefone. A voz vinha trêmula, quase desesperada, mas não do tipo que parecia pedir ajuda. Era a voz de quem tem medo de ser exposta. Você não entende que vai estragar tudo? Não aparece aqui. Eu falei que acabou. As frases ecoavam como lâminas, cortando o ar pesado ao redor. Helena sentia o corpo inteiro arrepiar, porque ali não havia traço de abandono, sofrimento ou saudade. Havia repulsa, vergonha, desespero. E quanto mais Helena ouvia, mais percebia que aquela história tinha cheiro de rejeição, mas não da mãe para a filha, e sim da filha para a mãe. O mundo parecia virar pelo avesso dentro da cabeça dela, mas não havia provas ainda, só intuição. E intuição sem evidência vira fofoca. Então, para não cometer injustiça, ela decidiu ir atrás do que estivesse escondido. O próximo passo quase surgiu por acidente. Enquanto recolhia o lixo dos banheiros do piso superior, Helena percebeu que a porta do quarto de Ricardo estava entreaberta. E sobre a cama havia uma caixa de documentos que o milionário deixara aberta, possivelmente porque estava organizando coisas do casamento. Ela nunca mexeria sem motivo, mas algo brilhou no canto da caixa, um papel carimbado que parecia ficha médica. Helena não tocou, mas conseguiu ler uma linha inteira só pelo reflexo da luz. Acompanhante responsável, Lourdes Pereira Prado, mãe. O coração dela bateu forte, engasgando o ar. Como uma mãe que abandonou a filha poderia tê-la acompanhado em um hospital anos depois? Era prova demais contra a narrativa perfeita que Valentina vendia ao mundo. Saindo dali, Helena foi tomada por uma mistura de indignação e pena. Pena não da noiva, mas da mulher invisível que estava em algum lugar fora daquela casa, ignorada, apagada, tratada como fantasma. A faxineira passou o resto do dia com as mãos tremendo enquanto limpava a casa, imaginando que talvez a tal mulher magra da portaria fosse exatamente essa Lourdes, e que, se fosse verdade, a história inteira estava prestes a desmoronar como torre feita com cartas plastificadas. Mas o universo parecia empenhado em entregar pistas. Ao anoitecer, quando a casa estava quase silenciosa, Helena ouviu risadas vindas do salão principal e viu Valentina ensaiando a entrada do casamento com a cerimonialista. A noiva falava sobre glamour, flashes, fama, e em dado momento soltou rindo. Vocês têm noção de como minha história de órfã vai emocionar? O povo ama a tragédia alheia, isso rende engajamento demais. A frase atravessou Helena como espinho. Não havia dor, não havia trauma, havia cálculo, roteiro, estratégia. Foi naquele instante que a faxineira entendeu que a mentira não era apenas pessoal, era comercial, era espetáculo, era produto. A noiva usava a suposta própria tragédia como combustível para ganhar público, como se a vida fosse vitrine. E a mãe, onde ficava nessa equação? Jogada no lixo, deitada em praça, procurando comida. Pensar nisso fez Helena sentir algo que ela nunca tinha sentido antes. Raiva misturada com dever.
Não era apenas moral, era humano. Uma mãe estava sendo enterrada viva pela própria filha e ninguém percebia. A decisão de investigar a fundo ganhou forma no dia seguinte, quando o porteiro, sem perceber o impacto das palavras, comentou que uma senhora esquelética com saco de latinhas tinha ido à porta de novo, perguntando se a menina dela ainda morava ali. A frase caiu como bomba no peito de Helena, porque confirmava dois detalhes cruciais: o saco de latinhas e o uso da palavra menina, dita com aquela intimidade de quem realmente sente que tem vínculo de sangue. Ali, a história virou de ponta cabeça de vez. Ninguém vai atrás de alguém que te abandonou para pedir 5 minutos de conversa. A lógica era simples, direta, impossível de ignorar. Enquanto varria a entrada da casa, Helena sentiu que algo dentro dela mudava, como se estivesse sendo empurrada para um destino que não escolheu, mas que agora parecia dela. Não dava mais para apenas observar, porque a injustiça tinha ganho forma concreta. Era quase palpável, e quando uma injustiça fica palpável, alguém tem que fazer alguma coisa, e esse alguém, aparentemente, seria ela. Foi assim que Helena decidiu ir até o fim, mesmo sem saber exatamente o que ia encontrar. No domingo seguinte, guardou o uniforme na bolsa, vestiu roupa simples e pegou 2 ônibus até o bairro mencionado pelo porteiro. Ali, entre galpões de reciclagem e ruas cheias de poeira, encontrou rostos marcados pelo tempo, mãos calejadas, vidas que cabiam em sacolas plásticas. Perguntou discretamente por uma senhora muito magra que carrega latinhas e diz que tem uma filha famosa, e a cada resposta negativa sentia o coração pesar mais. Mas depois de quase 1 hora, uma mulher apontou para uma praça ao fundo. Se ela ainda estiver viva, é ali que dorme. Helena seguiu o caminho com passos trêmulos, sentindo que algo grande demais estava prestes a acontecer. Ainda não era o fim, longe disso, mas era a primeira porta aberta para uma verdade que ninguém estava pronto para ver. Porque algumas histórias não são apenas dolorosas, são perigosas, e essa estava apenas começando a mostrar os dentes. Helena caminhou devagar pela praça indicada, sentindo o coração bater como se cada passo fosse um anúncio silencioso de que algo irreversível estava prestes a acontecer. O lugar era simples, com bancos enferrujados, árvores tortas e um cheiro constante de poeira, misturado com fumaça de carros velhos. Ali, corpos invisíveis se misturavam ao cenário, tentando sobreviver ao descaso de um mundo que só enxerga quem tem dinheiro no bolso e sorriso pronto para as fotos. Foi então que ela a viu, deitada de lado, enrolada em um cobertor fino, tão magra que parecia que qualquer brisa mais forte pudesse carregá-la. Os cabelos desgrenhados caíam sobre o rosto, o saco de latinhas encostado no banco como se fosse extensão do próprio corpo. Helena se aproximou devagar, ajoelhando com cuidado. — A senhora é a Dona Lourdes? Perguntou com voz baixa para não assustá-la. A mulher abriu os olhos lentamente, o olhar perdido, mas ao ouvir o nome, pareceu despertar de dentro de um sonho triste. Havia um brilho ali, apagado, mas vivo o suficiente para denunciar que alguém a tinha amado um dia. No mesmo instante, Helena sentiu um aperto no peito, como se estivesse diante de uma história que precisava ser resgatada antes que morresse junto com aquela mulher. Era como se o mundo tivesse colocado as duas ali, naquele momento exato, para que a verdade finalmente encontrasse alguém disposto a olhar para ela sem virar o rosto. Helena ofereceu água, segurou a mão da idosa e perguntou com cuidado sobre Valentina. O efeito foi imediato. Os olhos da mulher encheram de lágrimas, não de tristeza recente, mas de um sofrimento acumulado por anos, daqueles que parecem colar na pele. Minha menina, ela dizia que ia voltar, dizia que ia me tirar daqui, mas nunca voltou, sussurrou Dona Lourdes com a voz fraca, mas ainda carregada de afeto.
Disse que, quando Valentina começou a trabalhar como modelo, começou também a inventar desculpas para se afastar. Primeiro dizia que estava ocupada, depois que os colegas não entenderiam a aparência humilde da mãe, até que um dia simplesmente pediu que ela não a procurasse mais. Falou que eu atrapalhava a vida chique que ela queria ter, que eu era vergonha. Murmurou, cada palavra um golpe no peito de qualquer pessoa que já soube o que é amor verdadeiro. Helena sentiu o estômago embrulhar, mas manteve firmeza. Precisava ouvir tudo. A idosa continuou dizendo que sempre acreditou que a filha voltaria um dia, porque filho é pedaço da gente, e pedaço não se joga fora, mesmo que doa. Naquele relato simples, cru, cheio de abandono, a faxineira percebeu que não estava lidando com fofoca, desentendimento ou mal-entendido. Era crueldade. Crueldade real, profunda, calculada. A idosa contou que certa vez Valentina a levou até um abrigo com promessa de que voltaria no dia seguinte para buscá-la, mas nunca mais apareceu. Eu fiquei lá por semanas esperando. Depois falaram que eu tinha que sair, porque vaga não é para sempre, disse, com o olhar perdido no tempo. Depois disso, começou a catar latinhas para sobreviver, juntando quase nada, mas o suficiente para comprar pão velho no fim do dia. Helena segurava o choro como podia, perguntando, "A senhora tentou procurá-la?" E Lourdes respondeu, Tentei ir na portaria onde disseram que ela morava, mas mandaram eu ir embora. Falaram que eu inventava história." A faxineira sentiu a garganta arder. Aquilo confirmava tudo. A mulher da portaria era realmente Dona Lourdes, e Valentina sabia. Não era abandono sofrido, era abandono praticado. Era rejeição, vergonha, apagamento. E enquanto a mãe sofria na rua, a filha posava para revistas dizendo que tinha sido deixada sozinha no mundo, transformando mentira em marketing emocional. A hipocrisia daquela narrativa dava náuseas. Helena percebeu que estava segurando a mão da idosa com tanta força que quase doía, mas não soltou. Aquele contato era tudo que a idosa tinha de acolhimento no momento. Depois de ouvir tudo, Helena percebeu que precisava agir, mas ainda não sabia como. Se contasse para alguém sem provas concretas, seria acusada de inventar história por inveja. Se falasse diretamente com Ricardo, talvez ele defendesse a noiva sem pensar duas vezes. Afinal, estava cego pela imagem perfeita que Valentina construíra. Era necessário algo irrefutável, algo que ninguém pudesse negar. "A senhora tem algum documento, algo que comprove que é mãe dela?" perguntou a faxineira. E foi aí que Dona Lourdes buscou dentro do saco de latinhas um envelope amassado, guardado como relíquia. Dentro dele havia uma ficha antiga da escola de Valentina, uma foto das duas juntas, rabiscada pelo tempo, e uma receita médica com o nome completo da noiva e a assinatura da mãe. Provas reais. Helena sentiu as mãos tremerem ao segurar aqueles papéis. Eram o tipo de coisa que podia destruir a farsa que sustentava aquele casamento milionário. Mas, ao mesmo tempo, eram a única chance de devolver dignidade para aquela mulher tão quebrada pela vida. A faxineira guardou tudo na bolsa, prometendo, "Eu vou fazer isso acabar. A senhora não vai ser ignorada nunca mais." Na volta para casa, dentro do ônibus lotado, Helena encarava o vidro, vendo seu reflexo misturado às luzes da cidade. Era como se tivesse envelhecido anos em poucas horas. A verdade pesava mais do que qualquer balde que ela já carregou na vida. Pensava no rosto arrogante de Valentina, dizendo que era vítima do abandono, enquanto a verdadeira vítima dormia na rua, varrida como lixo humano. Pensava em Ricardo, acreditando ser herói da história, quando, na verdade, estava prestes a se casar com alguém que mentiu sobre a própria mãe para ganhar fama. Pensava nos convidados, na imprensa, no glamour todo, e sentia nojo de como as pessoas escolhem enxergar só o bonito, enquanto pisam no feio sem perceber. E, acima de tudo,
Pensava no papel que o destino parecia colocar nas mãos dela. Por que eu? Se perguntou mentalmente. Mas logo depois respondeu a si mesma. Porque quem vive vivendo sujeira sabe quando algo está podre demais para ignorar. A decisão estava tomada. O que quer que acontecesse dali em diante, Helena não ia permitir que aquela verdade morresse esmagada no altar. Já na mansão, Helena entrou pela porta dos fundos e percebeu algo diferente no ar. Valentina estava andando de um lado para o outro na sala, nervosa, digitando no celular com dedos irritados. Quando viu Helena, deu um sorriso falso, daquele que não chega nos olhos. "E aí, tudo limpo por aqui?" perguntou com desdém. A faxineira respondeu apenas com um aceno, segurando a bolsa com força, como se guardasse dentro dela uma bomba prestes a explodir. A noiva continuou andando, falando frases soltas ao telefone. "Eu já disse que não quero isso perto de mim. Se aparecer amanhã, eu juro que acabo com tudo." Aquilo fez Helena estreitar os olhos. A última peça do quebra-cabeça estava se encaixando. A pessoa do outro lado da linha era, sem dúvida, a mãe. Era a ameaça silenciosa, a sombra real que Valentina tentava esconder. Mas esconder até quando? E esconder de quem? Porque agora Helena sabia demais. E o casamento do ano estava a apenas um amanhecer de distância. O palco estava montado, a mentira estava no topo, e Helena, mesmo sem querer, tinha se tornado a única capaz de derrubá-la. O dia do casamento amanheceu com um brilho quase insultante de tão bonito, como se o céu estivesse zombando da tragédia silenciosa que se escondia nas rachaduras daquela mansão. Ricardo acordou confiante, posando para fotos, ajustando o terno, ensaiando sorrisos que transmitiam poder, controle e a falsa narrativa de que sua vida estava perfeitamente alinhada ao destino que ele jurava dominar. Enquanto isso, Valentina se arrumava em um quarto cheio de maquiagem, câmeras e amigas influenciadoras que falavam alto sobre seguidores, collabs e contratos publicitários, sem desconfiar que, por trás do sorriso impecável da noiva, havia um medo profundo. O medo de que o passado, faminto e maltratado, aparecesse para cobrar uma dívida que ela enterrou viva anos atrás. A casa inteira parecia caminhar sobre cacos de vidro. Uma pequena vibração poderia detonar tudo. Helena, por sua vez, caminhava pelos corredores como quem carrega dinamite no bolso, tentando parecer calma, enquanto por dentro sentia que seu coração batia no ritmo da decisão que mudaria a vida de todos ali. Com a bolsa apertada contra o corpo, guardando as provas e o endereço de Dona Lourdes, ela respirava fundo, repetindo mentalmente a promessa feita à idosa. "Eu não vou deixar você ser esquecida de novo." Cada passo que dava naquele dia era guiado não apenas por coragem, mas por uma sensação profunda de justiça. Aquela justiça que ninguém nunca tinha lhe dado, mas que ela se recusava a negar a quem precisava dela agora. Na porta da igreja, helicópteros sobrevoavam. Drones capturavam imagens aéreas, fotógrafos disputavam espaço com repórteres que gritavam manchetes exageradas sobre o casamento do ano. O tapete vermelho estava impecável, as flores brancas pareciam saídas de um filme, e os convidados, vestidos de gala, sorriam como se fossem personagens de capa de revista. Tudo era espetáculo, tudo era glamour, tudo era imagem. E nenhuma imagem mostrava a verdade. No meio desse cenário luxuoso, Helena desceu de um táxi simples, ajudando Dona Lourdes a sair, segurando-a pelo braço. A idosa estava ainda mais frágil, mas havia uma firmeza nova no olhar, como se aquela caminhada até o altar fosse mais importante do que qualquer dor acumulada. O saco de latinhas balançava nas costas dela, produzindo um som metálico que contrastava brutalmente com os violinos que tocavam ao fundo. Alguns convidados olharam com estranhamento, outros com desprezo, outros fingiram não ver,
porque a presença de uma pessoa pobre demais, magra demais, real demais, ameaçava o luxo artificial daquele palco. Mas Helena manteve a cabeça erguida. A cada passo, sentia que estava carregando mais do que uma mulher. Estava carregando a verdade inteira, e essa verdade tinha fome de ser dita. Lá dentro, o padre iniciava o ritual, enquanto Ricardo sorria, emocionado, acreditando que estava prestes a realizar o maior negócio emocional de sua vida. Valentina caminhava pelo corredor, exibindo uma lágrima perfeitamente calculada, escorrendo no momento exato para sensibilizar fotógrafos. As câmeras estouravam em flashes. Tudo parecia seguir exatamente como o roteiro da noiva mandava, até a frase que nunca deveria ser completada. Se alguém aqui se opõe a este casamento, fale agora. O silêncio que se instalou parecia sólido, quase palpável, como se pudesse ser segurado entre os dedos. E foi então que ele foi quebrado. As portas da igreja se abriram com força, fazendo ecoar um estrondo que calou violinos e conversas. O impacto visual foi imediato. Helena entrou segurando Dona Lourdes pela mão. A idosa dava passos lentos, cambaleantes, mas firmes, e o saco de latinhas virou o centro da cena, refletindo luzes e chocando olhos que só estavam acostumados ao brilho do luxo. Murmúrios cresceram, celulares foram erguidos, manchetes começaram a nascer ali mesmo, ao vivo. E no fundo do corredor, Valentina congelou, como se visse não só sua mãe, mas o passado inteiro vindo na direção dela. O caos começou a se formar antes mesmo de alguém entender o que estava acontecendo. Valentina deu 2 passos para trás, prendeu o fôlego e tentou manter a pose. Mas era impossível fingir controle quando o medo escorria pelo canto dos olhos. Ricardo franziu o senho, confuso, tentando entender por que uma mulher claramente debilitada invadia seu casamento. Os convidados cochichavam, tentando adivinhar se aquilo era parte da cerimônia. Alguma ação social, talvez. Mas Helena tratou de acabar com qualquer dúvida. Ela ergueu a voz, firme como nunca havia sido dentro daquela mansão. Antes desse casamento continuar, alguém precisa conhecer a mulher que essa noiva tentou apagar da própria história. O silêncio virou barulho. O barulho virou choque. O choque virou ruptura. Valentina começou a gritar, dizendo que não conhecia aquela mulher, que era loucura, que era invasão. Mas quanto mais ela gritava, mais a mentira perdia força. Era como se a presença de Dona Lourdes, tão magra, tão verdadeira, fosse arrancando a maquiagem emocional da filha, expondo cada rachadura da narrativa falsa que ela usou para subir na vida. E Helena sabia que ainda não era hora de revelar tudo, mas era hora de começar a derrubar o castelo de areia. E foi nesse instante, quando o mundo parecia suspenso, que Helena abriu a bolsa lentamente, como quem prepara a última peça antes do jogo virar. Os convidados inclinaram o corpo para ver melhor. Repórteres se aproximaram. O padre deu um passo atrás, sentindo que aquele casamento havia deixado de ser cerimônia para virar revelação. Helena segurou os documentos com as mãos firmes, sem ainda mostrá-los, porque sabia que o impacto precisava ser cirúrgico, preciso, doloroso no ponto exato. Tem coisas que vocês precisam ver antes de alguém aqui dizer sim, declarou. A frase pairou no ar como fumaça, densa e impossível de ignorar. Ricardo olhou para ela com uma mistura de irritação e medo, tentando manter a postura dominante que sempre teve, mas algo no olhar de Helena fez sua segurança vacilar. Ela não tinha riqueza, não tinha status, não tinha poder, mas tinha a verdade. E a verdade, quando chega na hora certa, não pede licença. Ainda não era o clímax, ainda não era o momento final, mas era o início do fim da farsa. E todos sentiram isso no ar, mesmo sem entender. O silêncio que tomou a igreja depois da frase dita por Helena parecia ter peso físico, como se cada pessoa ali tivesse parado de respirar ao mesmo tempo, aguardando o próximo som como quem espera um trovão depois do clarão.
Valentina tentava manter o sorriso congelado, mas o tremor discreto nos cantos da boca denunciava que o castelo que ela construiu por anos estava desmoronando em questão de segundos. Ricardo franziu o rosto, confuso, irritado, desconfiado. Ele olhava para Helena como se ela tivesse cometido um crime imperdoável ao interromper um evento que ele considerava tão grande quanto um contrato milionário. "O que significa isso?" perguntou com voz baixa, mas carregada de ameaça. A noiva, em desespero crescente, tentou responder antes que a faxineira abrisse a boca. "Amor, essa mulher é maluca. Ela está inventando coisa. É tudo mentira." Mas a voz dela saiu aguda demais, trincada, desesperada, revelando mais do que escondia. Foi então que Helena deu um passo à frente, segurando firme os papéis que coletou, e disse com calma devastadora: "Mentira é o que você vem contando há anos, mas hoje acaba." O impacto dessa frase percorreu a igreja como eletricidade, e pela primeira vez Valentina recuou de verdade, como se enxergasse na faxineira algo que nunca imaginou: poder. Helena abriu o envelope lentamente, revelando os documentos que guardava com tanto cuidado. A ficha escolar, assinada por Dona Lourdes, a foto de mãe e filha, abraçadas quando Valentina ainda era adolescente, a receita médica que trazia o nome completo da noiva e o campo responsável, preenchido com a letra tremida da mãe. Cada papel parecia uma facada emocional que rasgava, um a um, os pedaços da mentira que Valentina espalhou pelo mundo. "Ela disse para todos vocês que foi abandonada", declarou Helena, olhando nos olhos de Ricardo. "Mas quem foi abandonada foi esta mulher aqui." A faxineira apontou para Dona Lourdes, que agora tremia, sem saber se caía de vergonha, dor ou alívio. O público murmurou, o padre levou a mão à boca, fotógrafos se aproximaram, capturando o momento exato em que a imagem perfeita da noiva se partia ao meio. Valentina tentou avançar, arrancar os papéis, mas Helena recuou rápido, levantando a voz com uma força que ninguém jamais imaginou que ela tivesse. "Chega! Você não vai esconder isso de novo." A palavra ecoou pelo templo, quebrando o verniz social que Valentina usara como escudo. Pela primeira vez, sua máscara caiu em público, e não havia câmera, maquiagem, discurso ou filtro capaz de salvá-la daquela exposição. Ricardo, ainda chocado, pegou os documentos das mãos de Helena. Ao ler cada linha, seu rosto, normalmente cheio de arrogância, começou a perder cor. Era como se ele estivesse enxergando a própria ingenuidade estampada nos papéis. Você mentiu para mim?" perguntou com voz quebrada, olhando para Valentina como se a visse pela primeira vez. Ela tentou engasgar uma explicação. Eu fiz isso porque tinha vergonha. Eu não queria que achassem que eu era pobre. Eu precisava construir uma imagem. Mas quanto mais falava, pior ficava." "Como alguém tem coragem de abandonar a própria mãe?" gritou uma convidada. "E usar isso para ganhar fama?" murmurou outro. A noiva começou a chorar, mas não era choro de arrependimento. Era choro de medo. Medo de perder exatamente aquilo que mais valorizava: status. Enquanto isso, Ricardo caminhava lentamente até Dona Lourdes, que mal conseguia se manter de pé. Ao vê-la tão frágil, tão pequena, tão quebrada pela vida, ele sentiu algo que não sentia há muitos anos: vergonha de si mesmo. Vergonha por ter acreditado que dinheiro definia caráter. Vergonha por ter tratado seus funcionários como objetos. Vergonha por ter colocado no pedestal alguém incapaz de respeitar a própria mãe. "Me perdoe por permitir isso acontecer na minha casa", disse Ricardo à idosa, ajudando-a a se sentar, oferecendo água, tocando-a com cuidado extremo. O mesmo homem que nunca tocou em ninguém sem propósito. A reação dos convidados foi imediata. Alguns choraram, outros aplaudiram Helena. Outros ficaram paralisados tentando entender como um casamento de luxo se transformou em tribunal moral em poucos minutos. Valentina, descontrolada, tentou correr até a saída, mas os fotógrafos bloquearam a passagem, perguntando: "É verdade que abandonou sua mãe?"
Vai comentar sobre viver de mentira? Ela gritava: saiam da minha frente, empurrando todos em volta, tentando salvar o pouco de dignidade que restava. Mas era tarde demais. A verdade tinha viralizado antes mesmo de terminar de acontecer. Helena observava tudo com os olhos marejados, não por vingança, mas por alívio. Alívio porque finalmente alguém estava vendo a mulher que por anos foi tratada como lixo. A faxineira respirou fundo, ajoelhou ao lado de Dona Lourdes e disse: a senhora não está sozinha. Nunca mais. A idosa sorriu com boca tremida, como quem recebe de volta algo que jamais imaginou reencontrar: humanidade. Quando tudo se acalmou, Ricardo se levantou e olhou para Helena com uma expressão que misturava gratidão, arrependimento e reconhecimento. Se não fosse você, eu teria me casado com uma mentira, disse em voz firme. A partir de hoje, quero você comigo, comandando minha casa. Quero você como minha governanta oficial. Os funcionários que assistiam tudo de longe se entreolharam emocionados. Ninguém naquele lugar jamais imaginou ver o patrão reconhecer valor em alguém que sempre foi invisível aos olhos dele. Helena tentou recusar, dizendo: eu sou só uma faxineira. Mas Ricardo interrompeu: é justamente por isso, porque você vê o que ninguém vê, porque você enxerga gente onde eu só via serviço. Ali, diante de todos, ele prometeu mudar, não porque alguém exigiu, mas porque a vida tinha acabado de esfregar na cara dele a verdade que ele sempre teve medo de encarar. Dinheiro compra tudo, menos caráter. O casamento não aconteceu, mas algo muito maior nasceu naquele dia. Helena ganhou respeito, Dona Lourdes ganhou dignidade e Ricardo ganhou a chance de se tornar um homem que valia algo além da própria fortuna. E Valentina finalmente descobriu que fama nenhuma dura quando é construída sobre o abandono de quem te deu a própria vida. Porque no fim, a verdade sempre volta. E às vezes, volta pela mão da pessoa que você mais subestimou na vida. E aí, você sentiu esse arrepio também? Porque histórias assim lembram a gente de que ninguém é pequeno demais para mudar o destino de uma casa inteira. Se essa história te prendeu, deixa o like agora, comenta aqui embaixo qual parte mais te chocou e compartilha com alguém que ama histórias de reviravolta e redenção. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu ainda tenho muita história forte, intensa e cheia de plot twist para te contar. Obrigado por ficar até o final. E lembra, às vezes é justamente quem o mundo tenta esconder que carrega a verdade que pode transformar tudo. Até a próxima história.